Muito bom dia, pessoal. Hoje, dia 9 de abril, uma quinta-feira com cheirinho de sexta-feira. Amanhã é feriado, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Não tem pregão, tá bom? Podemos descansar um pouquinho mais. E você que é gamer, assim como eu, temos lançamento de Final Fantasy VII Remake. É amanhã. Maravilha! Bom, hoje tem a tão esperada reunião da OPEP Plus. É a OPEP mais alguns países aí que não têm direito a voto, mas têm direito a palpite. Bom, vai ser por videoconferência, por razões óbvias, né? E a expectativa aí é que tenha uma redução de 10 milhões de barris de petróleo. Isso joga o petróleo de volta aí para os seus $35, o WTI mais ou menos. E já estão precificando, né? Eu vou falar já, mas o Brent e o WTI já estão subindo bem em razão dessa antecipação aí. Está dado como certo o acordo, né? Rússia falou que topa desde que todo mundo concorde e também faça, incluindo os Estados Unidos. Vamos ver o que vai dar, né? Bom, o que mais que nós temos hoje? Ah, sim! Bernie Sanders, pela acho que terceira vez ou quarta vez, depois de arrecadar milhões para sua campanha, simplesmente desiste dela. Então, oficialmente, a disputa é entre Trump e Biden. Joe Biden, quem não sabe, foi o vice-presidente do Barack Obama, tá? Ele é apelidado nos Estados Unidos de Sleepy Joe, porque ele é meio mole para falar. Mas enfim. Estados Unidos topou aí seus 500 mil casos. Ainda não deu oficialmente, né? Oficialmente os dados lá nos Estados Unidos são de 429 mil casos. Mas hoje deve dar 500 mil. Se não der hoje, da manhã, gente. É caso pra caramba. Quase 15 mil mortes. Hoje passa de 15 mil mortos, com certeza, infelizmente. Né? Tá crescendo aí quase que 1.000 por dia. Tá feio. E o Trump tuita todo dia falando: estamos chegando no topo, estamos chegando no topo. Então, será o topo vai ser esse fim de semana? Né? Os investidores estão antecipando isso, tá? Por isso que os mercados têm subido. Porém, durante a madrugada a gente teve uma alta legal, mas agora está dando uma diminuída. Já tem até bolsa em terreno negativo. Bom, vindo para o Brasil, na Europa não teve nada de novo, tá, gente? Nada muito que dê para falar. Da China, a equipe que estava na Itália ajudando na crise da Itália já foi dispensada porque parece que estão conseguindo dar conta agora. Bom, trazendo então para terreno brasileiro, falando de terrinhas tupiniquins, nosso ilustríssimo Bolsonaro, presidente, fez uma fez um pronunciamento em rede nacional às 8h30, com 5 minutos de duração, onde teve um tom bem mais ameno, tentou apaziguar, tentou falar, olha, a gente precisa voltar à economia, mas a gente precisa do aval do Ministério da Saúde. Pouquinho antes disso, 5h30, Mandetta fala que a prioridade do Ministério da Saúde é que consiga fazer com que tudo se normalize para as pessoas voltarem a trabalhar com segurança. Enfim, parece que Bolsonaro e Mandetta, se eles tiveram uma reunião ontem cedo, que eu comentei, se entenderam, né? Parece que estão falando no mesmo tom. Bateu ainda na hidroxicloroquina, bateu na azitromicina, falou que tem que usar, que estão aí. Mandetta não fez nenhum protocolo de uso, até que, na verdade, o médico usa o que ele acha que ele tem que usar. Né? Ele não tem um manual rígido de instruções, ele tem alguns guidances, mas ele tem liberdade, né? Então tem médico que está receitando só azitromicina, tem médico que está receitando coquetel, tem médico que está adicionando zinco e vitamina D. É critério médico, ninguém pode se impor sobre isso, tá? Bom, continuando neste cenário, o mercado recebeu bem aí o pronunciamento, tá? A gente foi dar uma escutada aí dos grandes investidores, todos falaram relativamente bem. Parece que depois da terceira ou quarta tentativa, nosso presidente está aprendendo a fazer pronunciamentos, né?
Dando uma olhadinha nos mercados, gente. Dow Jones está aí num terreno quase no 0 a 0, 0,22. E S&P e Nasdaq zeraram seus ganhos aí durante a madrugada, tá? Chegaram a subir bem aí umas 4 da manhã e depois foi só ladeira abaixo. Mesma coisa Nasdaq, né? Subiu bem e depois só ladeira abaixo. Infelizmente, deram uma desanimada aí durante a madrugada, tá? Muito porque, e aí isso provavelmente vai valer para o Brasil, até me chamaram, poxa, esqueci o nome dele, ele me chamou no Instagram para perguntar, e aí, o que você acha? Olha, são 3 dias sem bolsa, e a gente está num período em que 3 dias é muito tempo, cara. Ontem mesmo eu fui abrir algumas posições de swing trade, realizei já o meu parcial a 2% e encerrei a posição, porque oscilou demais, né? E hoje talvez vai ser um dia em que os fundos vão se proteger, tá? Tanto é que por isso que o VIX está dando uma leve alta, o VIX está subindo um pouquinho, agora 44,26. Está abaixo de 50, mas precisa ir para abaixo de 30 para deixar confortável, né? Tá agora 44,26. Não é o ideal, não gosto do VIX tão alto assim, mas ele tem diminuindo, está dando uma relaxada. Hoje ele dá uma aumentada, provavelmente por busca de proteção que os americanos fazem. VIX não é só de oscilação do S&P. Se, por exemplo, começa uma compra muito grande de puts com defesa em calls, e isso aumenta a volatilidade implícita do ativo, VIX sobe e assim vai. Quando buscam muita proteção, o VIX tende a subir. Por isso que ele é apelidado de índice do medo, porque estão buscando proteção. Enfim, o DXY, dólar index, não cai abaixo de 100, gente. Ele está a 100,09. Chegou a dar uma passeada em terreno abaixo de 100, mas ele continua muito alto. O índice dólar, o DXY, é um indicador da força do dólar. Para o nosso real conseguir começar a engrenar e valorizar, a gente precisa que isso caia, tá bom? Na Europa, DAX está em terreno meio 0 a 0 aí, estável, né? 0,11. Inglaterra subindo 1,82, está bem descolada dos outros, né? França e Itália nos seus 0 a 0. Lembrando que eu sempre olho o índice futuro, tá bom? E aí o petróleo, como eu havia comentado, Brent nos seus 35 dólares e o WTI nos seus... Eita, desculpa. Já pedi desculpa, não vou pedir de novo. Petróleo Brent a 34 dólares e o petróleo WTI a 27 dólares. Bom, o WTI está num terreno aí que está subindo, né? A meta, se der certo essa queda de 10 milhões de petróleos, fica precificado em mais ou menos, o WTI mais ou menos 35 e o Brent aí nos seus 40 e pouquinhos, tá? Vamos ver se chega lá. Eu havia dito que o WTI ia bater 20 dólares. Ele bateu. Foi defesa e voltou a subir. Foi o fundo. Então vamos ver se eu continuo acertando, né? Bom, Nikkei, Japão fechou em leve baixa de 0,04 e Xangai 0,37. Nosso querido EWZ, deixa eu dar um refresh na página aqui, seguindo numa alta de 1,29%. Agora dá para ver, está escrito aqui em cima pré-market, né? Legal. E os dados são de 5,41 da manhã. Então 5,41 da manhã dá 6,40, tá bom? Então às 6,40 aqui o índice estava em 29. Já oscilou, só que os dados chegam atrasados para a gente, infelizmente. Não pago 2.500 dólares no Bloomberg Terminal, gente. Bom, para dar uma finalizada, não que vocês pedem para eu ver mostrar a tabelinha das operações, né? Já, enquanto tu vai abrindo o Excel aqui, para dar uma finalizada, eu quero falar sobre aquele pivô de alta do Bovespa. Eu até coloquei uma linha vermelha aqui, gente. Eu não consigo dar mais um que isso, tá bom? Infelizmente. Bom, a gente teve... Cadê a minha reguinha aqui, meu? Point to fix. Point to fix. A gente teve a primeira perna de alta. Maravilha. Tranquilo. Teve a retração dessa perna. Show também. Bacana. Uma coisa que eu gosto de destacar,
os candles de alta são maiores do que os candles de baixa, né? Isso é muito importante. Só que, se você olhar aqui a linha vermelha e olhar a data de ontem e a data de hoje, não houve rompimento, tá? Tem muita gente falando besteira. Muita gente falando besteira. Rompimento é quando fecha acima. Quando você tem um paviozinho que toca acima, mas o candle fecha abaixo, não é rompimento, é violação. Então, houve violação, houve uma tentativa de rompimento, houve a violação tanto anteontem como ontem, teve violação, porém não houve rompimento, não fechou acima, tá? Não sei se consigo mostrar, mas não fechou acima. O índice ontem fechou a 78,624. Lembrando que esse é o Ibov mesmo, tá? Não é índice futuro. Ele fechou a 78,624. Ele precisava fechar acima de 78,846. Então ele precisava fechar acima de 78,800. Ele fechou a 78,600. Chegou a cutucar o terreno dos 79 mil, mas azedou ao longo do dia. Tá? Não aguentou. Bom, mostrando aí a tabelinha. Ontem foi um dia de bastante volatilidade na abertura. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Né? Aqui. As operações de ontem foram... Eu encerrei R-log no 0 a 0. Não vai, então encerra, né? O EG, eu fiz uma parcial a 2% e tá andando ainda. Por isso que eu pinto de amarelinho, tá bom? Fiz uma parcial em 38,47. E aí, Cirela, azul, HGTX. Entrei no 9,3 de venda que deu ontem, né? Entrei, ele me deu algum lucrinho e voltou. Cirela eu fiz um barra porque eu senti perda de força. Consegui morder só 0,89. Os outros eu consegui minhas parciaisinhas de 2% e aí voltou na minha cara. Então eu encerrei parte no 0 a 0 e encerrei parte com 2% de lucro. Iguatemi e o GPA me deram loss, doído. O GPA foi triste, ativou a minha entrada e voltou com tudo. Não deu tempo nem de fazer nada. ENG 11 e JBS deram também as parciais, mesmo estilinho aqui de cima, tá? E Sabesp eu encerrei com 1%. Eu não senti firmeza no movimento. Lembrando que foram operações de venda e o dia ele caiu, ele começou caindo e já imediatamente subiu. E depois muitos papéis acabaram consolidando. Tá? Hoje vai ter mais. Vamos ver aí. Hoje eu acho que eu não vou fazer swing, não. Faço só talvez um day trade, encerro a posição de WEG, porque é o que eu falei no começo do dia. 3 dias sem bolsa no nosso período de coronavírus e VIX dando porrada aí. Ó, o Sabesp tá aqui, tá? Se tinha cobrido. Quem quiser ver. VIX acima de 40, acima de 30. Já me deixa nervoso para fazer swing trade, né? 3 dias, crise de coronavírus, enfim. Não sei se eu vou me posicionar para esse fim de semana. Talvez só algum day trade, alguma coisinha. Tá? Essas foram as operações do dia 8. Apesar que essa aqui, o encerramento foi dia 8 também, no 0 a 0. Então ficam só as taxas, né? 0 a 0 não é 0 a 0, tá? 0 a 0 é prejuízo, né? Ficam as taxas, tá bom? No geral, apesar dessa porrada aqui em Suzano, no geral estamos aí negativos 2,66%, prejuízo financeiro de 3,100. Lembrando sempre que aqui na nossa tabelinha a gente usa 1.000 ações. Quando a gente vai fazer operações para valer na nossa carteira, a gente tem que equalizar o peso da ação, né, o custo da ação ao capital, para não dar essa discrepância, né? Mas essa porrada de Suzano me desanimou, cara. 10% de queda. Foi bem complicado. E agora vai dar um pullback, né? Vamos ver se eu consigo recuperar uma parte aqui em Suzano ainda hoje. Vamos ver. Tá? Eu vou mostrar com mais calma aí no nosso Ações no Radar. Mas seguimos aí com 38,48% de lucro real. Deu uma caída, tá? A gente estava acima de 40%. Mas é aquela história. As semanas boas, as semanas ótimas, as semanas não tão boas e as semanas horríveis.
Essa semana, por enquanto, está dando muita dor de cabeça. Vamos ver se a gente fecha com chave de ouro ou então amarga o prejuízo e tudo bem, segue a vida, é o jogo. Funciona dessa forma na Bolsa de Valores. Bom, gente, a você prudência e ótimos trades. Bom fim de semana. Vamos seguindo pelo Instagram. E agora vejo vocês no vídeo Ações no Radar, com sua publicação provavelmente domingo às 9 da manhã, tá bom? A gente se vê agora ao longo do dia. Até lá!